Graça e paz a todos vocês, em o nome de Deus o Pai e de seu Filho Jesus. Nós estaremos hoje dando continuidade ao estudo do Catecismo. Nós vamos estudar hoje quem é Deus. Quem é Deus? Eu penso que o grande problema do mundo todo, e particularmente da igreja de hoje, é que todos perderam a noção da grandiosidade de Deus. As pessoas imaginam Deus na praia paquerando, imaginam Deus arrependido, chorando, mudando de ideia, dependendo do homem. Esse não é o Deus da Bíblia. Esse não é o Deus cristão. Se nós tivermos em mente uma única palavra referente a todas as qualidades de Deus, nós iremos certamente ter uma noção diferente de quem é Deus. Essa palavra é imutabilidade. Imutabilidade. Deus é eterno, sendo eterno, ele é imutável. Então, por essa simples palavra, nós passamos a ter uma noção de Deus diferente, que é básica quando nós vamos fazer as nossas orações. Nós estamos orando a um ser imutável. Nós precisamos da ação do Espírito Santo, que nos conduza em nossa oração de acordo com a vontade de Deus. Porque Deus só irá atender de acordo com a sua vontade. Vejamos o que nos diz o Catecismo. Pergunta 4. Quem é Deus? A resposta: Deus é Espírito, infinito, eterno e imutável em seu ser. Sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Então Deus é eterno e imutável em seu ser, o que inclui sabedoria, imutável. A sabedoria de Deus é imutável por quê? Porque Ele conhece todas as coisas. É impossível que um novo conhecimento venha a penetrar na mente de Deus, uma vez que Ele conhece todas as coisas. Não são todas as coisas dos tempos passados. São todas as coisas dos tempos passados, presente e futuro. A sabedoria de Deus é perfeita. Se faltasse alguma coisa nela, ela seria imperfeita. Por isso que Deus sabe. A sabedoria é uma qualidade diferente da onisciência. A onisciência envolve o conhecimento de todas as coisas. A sabedoria envolve o fato de que Deus vai lidar com todas essas coisas de forma absolutamente correta, de forma absolutamente justa, de forma absolutamente santa. A sabedoria de Deus inclui o fato, além dele conhecer todas as coisas, dele dispor essas coisas conforme um plano que é eterno e perfeito. A sabedoria de Deus não é conforme a sabedoria dos homens. Os homens vão aprendendo, ele faz uma escola primária, uma escola secundária, depois ele presta vestibular, faz uma escola técnica, adquire um determinado grau de conhecimento, ou ele continua os seus estudos, faz uma universidade, faz pós-graduação, faz mestrado, faz doutorado. Então, ao longo de toda a sua vida, o homem vai aprendendo e acumulando conhecimento. Mas isso não acontece com Deus, porque Deus já conhece todas as coisas. Deus sabe como fazer em todas as coisas. Deus não é pego de surpresa. Deus não determina coisas em função de outras coisas que aconteceram, porque Ele é imutável. As coisas que aconteceram aos nossos olhos já são conhecidas de Deus.
Então, essa qualidade de Deus, a imutabilidade, é básica no caráter de Deus. Assim como a verdade, assim como a santidade. Todas as qualidades de Deus formam um bloco uniforme que não pode ser desfeito, porque ele é imutável. A próxima qualidade, o poder de Deus. O poder de Deus é absoluto. Não existem limites para o poder de Deus. Deus criou todo o universo e pode liquidar todo o universo a qualquer instante, conforme a sua vontade. O poder de Deus é tal que nada na natureza acontece fora a vontade de Deus. As chuvas vão cair na época das chuvas. O calor vai chegar na época do calor. Mas todas essas coisas foram determinadas por Deus. Os desastres naturais, as grandes maravilhas do mundo, tudo foi determinado pelo poder de Deus. Esse é o poder de Deus. Deus dirige o coração do homem, a mente do homem, dos animais, de todas as coisas na natureza. O poder de Deus é absoluto. Um buraco negro que explode nos confins do universo, uma nova galáxia que surge, uma nova estrela, nos outros lados do universo. Uma formiguinha que está nascendo lá dentro do formigueiro, eclodindo do ovo. Tudo isso ocorre conforme o poder de Deus. Deus determina todas as coisas. Nós precisamos, no mundo e na igreja, restaurar a noção da grandiosidade de Deus. Somente assim o homem irá se dirigir de uma forma correta à sua fé. Porque a fé do homem não é no homem. Se eu tiver fé em mim, de que me adianta isso? Eu tenho que ter fé em algo que eu conheça e que seja válido e real. Eu tenho que ter fé em Jesus Cristo. Eu tenho que ter fé em Deus. Mas para isso eu tenho que saber que Deus é esse no qual eu vou depositar a minha fé, a minha vida nesse mundo e no mundo do porvir. Vou depositar nas mãos de Deus a minha vida e a minha morte. Tenho que conhecer esse Deus. Qual é a próxima qualidade? Santidade. Não existe em todo o mundo nenhum homem santo. Isso está escrito claramente na Bíblia. O salmista nos diz: em iniquidade eu nasci, em pecado eu fui concebido. Desde aquele momento da concepção, o feto no útero da mãe carrega o peso do pecado original. Ninguém é inocente perante Deus. Porque só Deus é santo e Ele está separado, distante de nós. Por isso que Ele elaborou um plano de salvação do homem perdido. Onde Ele mesmo, através do Verbo de Deus, o seu Filho Jesus, que é tanto Deus como homem, iria prover a redenção de muitos desses pecadores perdidos. Foram escolhidos por Deus para isso. Então essa é a santidade de Deus. Tudo o que Deus faz é puro, é santo, é justo, é perfeito. Não cabe ao homem, a nenhum homem, discutir os desígnios de Deus, porque Ele é santo. Deus é a própria definição de santidade. Deus é a própria definição de justiça. Todas as outras coisas são derivadas de Deus. Então isso são algumas coisas a respeito do Deus que nós estamos procurando conhecer. Vejamos o que nos diz a Escritura. Evangelho de João, capítulo 4, verso 24. Deus é Espírito,
e importa que seus adoradores o adorem em espírito e verdade. O que quer dizer isso? Deus é espírito, Deus é indivisível, é invisível. Deus não pode ser dividido nos seus sentimentos, nas suas qualidades, nos seus atributos. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente que existe uma tendência muito forte na igreja moderna em se separar o amor de Deus das outras qualidades de Deus. Então, prega-se um Deus agradável ao homem, um Deus que ama toda a humanidade, que não quer castigar ninguém, que aceita todas as coisas. Eu já saí da igreja uma vez, numa palestra sobre Deus, pensando que Deus era o Papai Noel. Mas Deus não é o Papai Noel. Deus é um Deus justo, um Deus que se indigna a cada dia. Porque nós, homens, pecamos a cada minuto. Pecamos no nosso pensamento, no nosso coração, na nossa mente. Porque o pecado é o pecado contra Deus. O maior pecado não é o pecado sexual. O pecado sexual, ele ocupa o seu lugar na galeria dos pecados. Mas ele está distante dos pecados contra Deus. Os maiores pecados da humanidade, Adão e Eva, não envolvem sexo. Envolvem o orgulho contra Deus. A crucificação é a morte de Jesus Cristo, o segundo maior pecado da humanidade. Não envolve sexo, envolve rebeldia contra Deus. Terceiro e último, o maior pecado da humanidade, o homem da iniquidade. Não envolve sexo, envolve o pecado do orgulho contra Deus. Aquele que vai se sentar no lugar de Deus, agindo como se fosse Deus. Então, o maior pecado do homem é o pecado do orgulho contra Deus. Nós temos que nos cuidar, nos preservar, nos reservar desse pecado. Nós não vamos conseguir nos vermos livres de todos os pecados durante a nossa vida. Mas de alguns pecados, a gente tem que procurar se preservar. Do orgulho contra Deus. Vejamos mais a segunda pergunta do bloco de hoje. Há mais de um Deus? Resposta: há um só Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Isso está escrito no livro de Deuteronômio. Vejamos. Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Existe um único Deus que é infinito, perfeito em todas as suas qualidades, eterno, ele sempre existiu, sempre vai existir. Existir é uma qualidade do ser de Deus, que não é própria do nosso ser. Nós fomos criados em um determinado momento do tempo, o que não é a condição de Deus. Deus existe por Ele mesmo. Existir é uma qualidade de Deus. Deus existe como um espírito puro. Ele não é visualizado. Apesar de todo o poder, de toda a sabedoria, de toda a capacidade de criar todo o universo, ele é espírito. Ele não tem matéria, é imaterial. Ninguém conseguiu jamais ver a Deus. As manifestações de Deus no Velho Testamento são manifestações de Cristo. Porque aos nossos olhos, Jesus morreu num determinado momento do tempo. Mas nos planos de Deus, o Cordeiro é aquele que morreu eternamente. Então, todas as salvações, todos os milagres, todas as aparições de Deus efetuadas no Velho Testamento são aparições de Jesus Cristo, que existe eternamente. Existe eternamente, porque ele é o Verbo de Deus, a segunda pessoa da Trindade. Vejamos, pois, o que está escrito no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 4, versos 15 e 16.
Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher. Então, o que nós vemos? Deus tem mais uma qualidade, que é a onisciência, o conhecimento de todas as coisas, e a onipresença. Deus é imaterial, é invisível, é indivisível. Apesar dele ser indivisível, ele está em todos os lugares do espaço. Em todos os lugares do espaço. Nada no mundo é feito afora o conhecimento de Deus. Nós estamos nus na frente de Deus 24 horas por dia. Deus está presente em todos os lugares. Nada escapa ao controle absoluto de Deus. Da mesma forma que Deus está presente em todos os lugares do espaço, Deus está presente em todos os tempos existentes. No início da criação, Deus estava presente. Hoje, Deus está presente. No fim do mundo, Deus estará presente. Deus é aquele que não muda. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele está em todos os lugares do espaço, em todos os lugares do tempo. Nós estamos sempre debaixo do conhecimento pleno de Deus. Deus conhece muito mais sobre nós mesmos do que nós conhecemos. E com razão, porque a mente dele é superior, o conhecimento dele é superior. O homem é mutável ao longo do tempo. Uma coisa que era boa para nós há um tempo atrás, hoje não é mais. Você recebeu uma promoção no seu emprego, você melhorou a sua situação com a sua família, você se reconciliou com a sua mulher, tudo isso aconteceu num determinado período de tempo. Então, tudo aquilo que era bom para você naquele momento, hoje não é mais bom. Não é assim para Deus. O pensamento de Deus é um só, ao longo de todo o tempo. Por quê? Não só conhece todas as coisas, como ele determinou todas essas coisas pelo seu poder. Esse é Deus. A natureza de Deus é simples. Deus é um ser simples. O que quer dizer isso? Parece curioso, né? Nós somos seres complexos, porque nós temos pele, osso, tecido muscular, gordura, olhos, ouvidos. Nós somos seres complexos. Deus é um ser simples, porque ele não tem nada disso, ele é espírito. Ele é simples. Nós podemos ser divididos, tanto na nossa vontade, no nosso pensamento, como fisicamente. Você sofre um acidente, perde um braço, perde uma perna, você foi dividido e ainda está vivo. Isso não acontece com Deus. Deus é indivisível. Ele é simples. Uma coisa simples não pode ser dividida. É como geometricamente falando, por exemplo, um ponto. Um ponto, teoricamente, matematicamente, não ocupa lugar no espaço. Uma reta pode ser dividida em vários segmentos. Um círculo pode ser dividido. Você pega uma melancia redonda, divide ela em fatias. O círculo pode ser dividido. Mas um ponto é uma figura simples. Ele não pode ser dividido em 2 pontos, em 3 pontos, em 4 pontos. Ele é um ponto, indivisível. Deus é espírito simples, puro, eterno e imutável. Ele não pode ser visto, não pode ser reproduzido e não deve
e não pode ser dividido. Aqui vem o que serve para nós, em termos de utilidade, essa natureza que Deus tem, que é indivisível. Nós voltamos um pouco a um ponto anterior. O que acontece? Os pastores vão na igreja, eles querem agradar a congregação, eles querem passar a mão na cabeça da congregação. Então eles dizem que Deus é amor. O apóstolo João nos diz isso, mas depois nós vamos voltar a esse ponto também, para explicar o que é esse amor que o apóstolo João nos diz. Não é o amor que vocês ouvem na igreja, que vocês leem nos panfletos, que vocês leem na revista, que Deus quer salvar todo mundo, que Deus ama todo mundo. Não é assim. O amor de Deus é eterno. E como tudo em Deus, ele é imutável. Se Deus amou uma pessoa quando ele fez o mundo, ele não pode, pela natureza dele, odiar essa pessoa algum dia. Ou deixar de amar essa pessoa algum dia. Se Deus algum dia deixou de amar uma pessoa, não amou uma pessoa, lá atrás, antes da criação do mundo, ele jamais vai amar essa pessoa, porque ele é imutável. Por isso é que eu digo, quando nós temos a imutabilidade de Deus em mente, o nosso conceito de Deus muda radicalmente. Nós vemos o caso de Isaac e Jacó. Desculpe-me, Esaú e Jacó. Esaú e Jacó não haviam nascido ainda. E Deus diz: amei Jacó, aborreci a Esaú. Aborreci é uma tradução eufemística. Se nós procurarmos, por exemplo, na versão King James, que é uma versão bíblica mais correta, vai estar escrito: amei Jacó, odiei Esaú. E o apóstolo Paulo nos diz: antes que houvessem os gêmeos nascidos e praticado qualquer coisa de bem ou de mal para que se manifestasse a escolha de Deus, Deus já escolheu para que prevalecesse neles o princípio da eleição divina. Deus não pode mudar. Se ele amou Jacó no ventre da mãe, se ele odiou Esaú no ventre da mãe, esse pensamento de Deus jamais irá mudar, porque ele é imutável. Então, a obrigação do pregador, por mais desagradável e cruel que pareça, é pregar àquelas pessoas que estão ouvindo todo o conselho de Deus. Deus é amor, mas Deus também é ira. Se Deus não odiasse o pecado, ele não seria santo, ele não seria perfeito, ele não seria verdadeiro. Deus odeia o pecado. Diz o pregador, odeia o pecado e ama o pecador. Isso é um contrassenso lógico. Não existem contrassensos lógicos na mente de Deus. Existe um fato, que ele odeia o pecado e odeia o pecador. Mas há aqueles pecadores que ele resolveu salvar efetivamente, ele vai aplicar a esse pecador a justiça de Cristo. E vai declarar aquele pecador livre do castigo. Mas não vai declarar aquele pecador inocente. Ele vai estar livre do castigo. Ele vai ser adotado como filho de Deus, mas ele continua pecador durante toda essa vida. Não existem pessoas que foram salvas por Deus e se tornaram santos. Jesus Cristo nos diz que ele veio ao mundo para salvar pecadores. O apóstolo Pedro nos diz, na pesca milagrosa: afasta-te de mim, Senhor, sou um homem pecador. O
O apóstolo Paulo, no fim de sua vida, nos diz que ele é o maior dos pecadores. E nós somos santos? Ninguém é santo. Nós vamos ser salvos pela santidade de Deus, pela justiça de Cristo. Somente isso. Mas hoje nós estamos vendo quem é Deus. E nós estamos falando desses falsos mestres que levam a vocês um conhecimento fictício de um Deus que ama toda a humanidade, que ama você, que quer te salvar e não consegue. E não é assim. Essa é uma pregação que não traz humildade ao homem. Somente através da humildade nós podemos nos chegar a Cristo, nos chegar a Deus. A única qualidade visível de uma pessoa salva é a humildade. É a humildade. Pela humildade, nós chegamos lá. Pela vaidade, nós ficamos aqui. Todo o conselho de Deus deve ser pregado. Vejamos o que diz o apóstolo Paulo a respeito desses falsos mestres, comparando com ele mesmo. Atos, capítulo 20, versos 26 e 27. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Então, a função do pregador é falar a palavra, é anunciar o desígnio de Deus, plena e corretamente, em todas as suas implicações. As outras coisas serão feitas pelo Espírito e não pelo próprio homem. Nós vamos continuar esse bloco na nossa próxima apresentação. Enquanto isso, irmão, oremos a nossa oração dominical. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.